Olá, eu sou a Tami do Literatami e este é o vídeo sobre o livro Sorte, da Nara Vidal. Sorte, substantivo feminino. Segundo o dicionário Priberam, pode ser definido como 1. Combinação de circunstâncias ou de acontecimentos que influem de um modo inelutável, destino, fado ou quinhão. 2. Tendência para circunstâncias majoritariamente positivas ou majoritariamente negativas. Por exemplo, boa sorte ou má sorte, fortuna. Sempre que eu leio um livro que tem como título uma só palavra, eu costumo revisitar a definição dessa palavra, porque eu imagino que o autor ou autora, nesse caso, quando escolhe um único vocábulo para intitular a sua obra, deve fazer isso também, né? Perscrutar os significados que aquele conceito evoca, pensando em como ele dialoga com a sua narrativa. No caso de Sorte, da Nara Vidal, este romance aqui, publicado pela editora Moinhos, que foi um dos vencedores do Prêmio Oceanos em 2019, no ano passado, as duas acepções que eu mencionei se misturam, e dentro do livro, esse substantivo, não por acaso feminino, é uma combinação de circunstâncias que influem de modo inelutável e majoritariamente negativo sobre as suas protagonistas. A narrativa começa no início do século XIX, lá na Irlanda, onde vive a Margaret Cunningham, que é uma das protagonistas e narradoras do livro, junto da sua família, que é uma família numerosa, aliás, já que, segundo ela, o pai fazia filhos na mãe até uma hora sair dela um homem, ou seja, ele não escondia a sua predileção por um filho do sexo masculino. No seio dessa casa marcada pela rejeição, tem uma única história que parece unir os seus familiares quando ela é recontada, né? Uma lenda sobre uma ilha mágica que surgiria no oceano de 7 em 7 anos. Por isso, então, é uma ilha de difícil acesso, mas de vantajosa recompensa a quem consegue chegar nela, como se fosse um paraíso terrestre. E o nome dessa ilha é Rai Brasil. A prova de que esse Eldorado existe e é encantado mora nos olhos coloridos, enfeitiçados dos que dela nascem, dos que nascem dessa ilha. Quando em 1827 a fome da batata assola a Irlanda e o Brasil, cujo nome soa como um Éden aos sofridos ouvidos irlandeses, abre as portas para recebê-los, os Cunningham então decidem fugir da miséria, vindo para cá, embarcando junto com outras famílias que se esgueiram também nessa grande fome. E havia a promessa de que os imigrantes se tornariam colonos quando chegassem aqui no Brasil. Mas a verdade era outra e, mais uma vez, a sorte se fez implacável sobre os indivíduos. O Brasil precisava, na verdade, de homens para lutar na Guerra da Cisplatina contra a Argentina. E esse foi o destino involuntário dos irmãos da Margaret quando eles pisaram aqui no Brasil. As irmãs também não puderam escapar da sua sorte, então elas passam a trabalhar para uma família portuguesa em uma quinta, onde além delas também mora a violência, sobretudo a violência racista e machista. Nesse ponto surge uma personagem indispensável aos andares da narrativa, que é a Mariava, uma mulher negra escravizada e violentada de todos os modos possíveis pelos seus senhores. E a sua relação com a protagonista irlandesa levanta questões não só sobre as diferentes formas de exploração a que mulheres de peles distintas estão sujeitas, mas também sobre sororidade, sobre aquilo que pode unir essas mulheres apesar das suas diferenças. Um dos cenários mais ativos dentro do romance é a chamada Casa da Vergonha, que é uma espécie de convento para moças solteiras grávidas, criado por freiras irlandesas missionárias. Então lá essas mulheres têm os seus filhos raptados e vendidos para famílias ricas, e o dinheiro, é claro, fica para a igreja, já que esse filho é fruto de um pecado, né? E a protagonista descreve esse espaço como uma casa para esconder a vergonha das famílias, uma casa para o esquecimento da alegria vivida por cada uma de nós, um esconderijo para as barrigas saudáveis e pontudas que cresciam com amor dentro delas, mesmo se feitas de escândalo.
É triste perceber que pouca coisa mudou de lá pra cá em termos de autonomia corporal feminina e também de independência em relação a instituições religiosas. É compreensível a reclamação de que falta certo aprofundamento no desenvolvimento do enredo e das personagens aqui de Sorte. Eu admito que eu também tive essa sensação, mas por outro lado, esses espaços em aberto se adequam à história de imigrantes e mulheres escravizadas reais aqui no percurso histórico brasileiro. Então, na medida em que transcreve ficcionalmente uma fração importante da gênese do Brasil, um país com tantos desfalques biográficos, esse livro reproduz também esses apagamentos, ao mesmo tempo em que os realça, dando contornos a episódios fundamentais da formação brasileira que ainda nos chegam como casos recontados, muitas vezes embrumados pela extinção de registros oficiais ou pelo desinteresse por esses registros. Isso mostra o quanto a identidade brasileira é formada por histórias que a gente ouve, o quanto nós somos as narrativas que a gente escuta, que a gente guarda, que a gente recorda e depois reconta, o quanto contar histórias e também esconder histórias é importante para a nossa Constituição e para a nossa permanência. Então aqui a Nara Vidal consegue, em poucas páginas, construir um retrato sucinto e contundente de uma ilha de longe encantadora, mas que de perto parece menos mágica e mais ilusória. Então, passeando pelo destino de uma imigrante do século XIX, ela nos aproxima surpreendentemente do Brasil de agora, do Brasil de hoje, um país que continua tendo tudo para ser mágico, mas que continua insistindo no engodo que fere a sorte dos seus habitantes. Então, descrevendo personagens sem um pingo de liberdade ou de gerência sobre os seus próprios destinos, sobre as suas sortes, ela mostra que poder escolher é um tipo de sorte reservado a poucos. A gente leu esse livro no mês de abril para o Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, que é um clube que acontece online, foi criado pelo Humberto, do Primeira Prateleira. Eu sou uma das mediadoras do clube e foi uma experiência muito bacana fazer essa leitura conjunta com todos os membros. Se você quiser participar do clube, o link vai estar embaixo, a gente já tem o livro de maio também. Mas é isso que eu tenho a dizer sobre essa leitura. Como eu falei, esse livro foi publicado pela editora Moinhos e levou o Prêmio Oceanos no ano passado, 2019. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, comenta aí embaixo caso você já tenha lido esse livro ou se você já leu alguma outra ficção que trata da imigração irlandesa para o Brasil. Eu nunca tinha lido nada sobre isso e para mim foi o grande ponto alto assim, do livro, esse contexto histórico. Inscreva-se no canal se você for novo por aqui e acompanhe o Literatame nas outras redes sociais. Muito obrigada e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!